Áudio 34 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 25. Censurada por todos. Não há dúvida de que foi pela tua permissão que eles assim contribuíram para completar minha destruição. A primeira pessoa religiosa que Deus usou para atrair-me a Ele, a quem, segundo seu próprio desejo, eu escrevia de vez em quando, enviou-me uma carta quando eu estava no mais profundo de minha angústia, dizendo que não queria que lhe escrevesse mais, expressando sua desaprovação de tudo quanto vinha de mim e fazendo-me ver que eu desagradara muito a Deus. Um padre jesuíta, que muito me estimava, escreveu-me usando o mesmo tom. Não há dúvida de que foi pela tua permissão que eles assim contribuíram para completar minha destruição. Eu lhes agradeci pelas mostras de sua caridade e pedi que me colocassem em suas orações. Ser censurada por todos, até pelos maiores santos, era então algo tão indiferente para mim que pouco aumentou minha dor. O sofrimento por estar desagradando a Deus e a forte inclinação que sentia por todo tipo de faltas causaram-me a dor mais aguda e lacerante. Eu estava acostumada desde o início com a sequidão e a privação. Até as preferia ao estado de abundância, porque sabia que devia buscar a Deus acima de todas as coisas. Desde os primeiros passos, tinha um instinto no mais profundo de minha alma de ignorar toda sorte de coisas, quaisquer que fossem, e permitir que os dons corressem atrás do doador. Porém, nesta época, meu espírito e meus sentidos foram golpeados de tal maneira com tua permissão, ó meu Senhor, a quem aprove destruir-me sem misericórdia alguma, que quanto mais longe eu chegava, mais as coisas pareciam pecado para mim. Até as tribulações já não me pareciam como tal, mas como verdadeiras faltas. Pensava que eu as atraía para mim mesma por minhas imprudentes palavras e ações. Era como aqueles que, olhando através de um vidro colorido, acreditam ver tudo da mesma cor com a qual o vidro está tingido. Se eu tivesse sido capaz de fazer obras externas como antes, ou fazer penitências por minha maldade, isso me teria aliviado. Foi-me proibido fazer o último. Entretanto, eu tinha tanto medo e sentia tal fraqueza em mim que me parecia impossível realizá-las. Olhava para elas com horror, por ver-me a mim mesma agora tão fraca e incapaz de fazer algo do tipo. Omito muitas coisas, tanto das providências do Senhor em meu favor, como dos escabrosos caminhos que me vi forçada a trilhar. Porém, como só tenho uma visão geral, eu apenas as deixo aos cuidados do Senhor. Mais tarde, ao ser abandonada por meu guia espiritual, a frieza para comigo que observei por parte das pessoas que eram guiadas por ele já não me causava mais tribulação. E, na verdade, nem o distanciamento de todas as criaturas por conta de minha humilhação interior. Meu irmão também se juntou àqueles que me criticavam, mesmo sem nunca tê-los conhecido. Creio que foi o Senhor que conduziu as coisas desta maneira, pois meu irmão tem mérito e, sem dúvida, pensava que fazia bem em agir desta forma. Eu me vi obrigada a cuidar de certos assuntos em uma cidade onde viviam alguns familiares de minha sogra. Como as coisas haviam mudado por lá. Quando havia estado ali antes, eles me haviam recebido da forma mais elegante e lisonjeira, procurando acolher-me em cada casa pela qual passava. Agora me tratavam com maior desprezo, dizendo que o faziam para vingar-se do sofrimento que eu havia causado à sua parenta. Como vi que as coisas estavam indo longe demais
e que apesar de todos os meus cuidados e esforços para agradá-la, eu não havia sido capaz de ter êxito. Decidi deixar as coisas claras para ela. Eu lhe disse que havia rumores de que a maltratava, embora eu me preocupasse em oferecer-lhe todos os sinais possíveis de minha estima. Se os rumores estavam certos, eu lhe pedi que me permitisse afastar-me dela, pois não queria ficar para causar-lhe dor, mas só para fazer o contrário. Ela respondeu muito friamente que eu podia fazer o que quisesse, pois, embora não tivesse falado sobre isso, ela estava decidida a viver longe de mim. Isso dava-me claramente uma carta branca, e pensei em usar meus recursos em secreto para retirar-me. Como eu não havia feito, desde minha viuvez, nenhuma visita, exceto aquelas que era obrigada a fazer por pura necessidade ou caridade, havia muitos ânimos descontentes que se associaram a ela contra mim. O Senhor requeria de mim inviolável segredo com relação a todas as minhas aflições, tanto exteriores como interiores. Não há nada que faça morrer tanto a natureza como o fato de não encontrar apoio nem consolo. Em resumo, eu me vi obrigada a partir, no meio do inverno, com meus filhos e a ama seca de minha filha. Naquela época não havia nenhuma casa vazia na cidade. Por isso, os beneditinos ofereceram-me um aposento em sua casa. Agora eu estava em um grande apuro. Por um lado, temia estar evitando a cruz, e por outro, pensava que era irracional impor minha estadia a alguém a quem ela só causava dor. Além do que tenho relatado de seu comportamento, que continuou assim, quando eu ia para o campo para descansar um pouco, ela se queixava dizendo que a havia deixado sozinha. Se eu lhe pedia para ir para lá, ela não ia. Se eu dizia que não me atrevia a pedir-lhe que viesse por medo de incomodá-la, pois ela teria de mudar de cama, ela respondia dizendo que isso não passava de uma desculpa, porque a verdade era que eu não queria que ela fosse e que eu só havia ido para ficar longe dela. Quando chegava aos meus ouvidos que ela não estava contente com minha estadia no campo, eu voltava para a cidade. Então ela não suportava falar comigo ou ver-me. Eu a interpelava sem parecer notar como ela reagia a isso. Em vez de dar-me alguma resposta, ela virava a cabeça para outra direção. Muitas vezes eu lhe enviei minha carruagem, rogando-lhe que viesse e passasse um dia no campo. Ela a fazia voltar vazia, sem nenhuma resposta. Se eu passava alguns dias ali sem enviá-la, ela se queixava em voz alta. Em resumo, tudo o que eu fazia para agradar-lhe a irritava, pois Deus assim o permitia. No fundo, ela tinha um bom coração, mas era afligida por um difícil temperamento. E não deixo de sentir que devo muita obrigação a ela. Estando com ela no dia de Natal, eu lhe disse com muito afeto: Mãe, neste dia nasceu o Rei da Paz para trazê-la a nós. Eu te desejo toda a paz do mundo em seu nome. Creio que isso a tocou, embora ela não tenha deixado transparecer. O pároco com quem eu havia me encontrado em casa, longe de fortalecer-me e confortar-me, não fazia outra coisa senão enfraquecer-me e afligir-me, dizendo que eu não devia tolerar certas coisas. Eu não tinha suficiente crédito para demitir nenhum dos empregados, por mais culpados ou deficientes que fossem. No momento em que algum deles era advertido para que fosse embora, ela se colocava do seu lado.
e todos os seus amigos interferiam no assunto. Quando eu estava pronta para partir, um dos amigos de minha sogra, um homem de valor que sempre teve apreço por mim, sem ousar mostrá-lo, tendo ouvido falar de minha partida, teve muito medo de que eu deixasse a cidade, pois a remoção de minhas caridades, pensava ele, seria uma considerável perda para a região. Decidiu falar com minha sogra da forma mais gentil possível, pois ele a conhecia. Depois de falar com ela, ela disse que não me havia colocado para fora, mas que se eu fosse, ela não me impediria. Depois disso, ele veio ver-me e rogou-me que fosse pedir desculpa para ela para contentá-la. Eu lhe disse que estava disposta a pedir-lhe centenas de desculpas, embora não soubesse do que tinha de desculpar-me, que o fazia constantemente em relação a tudo e isso a incomodava. Porém, isso não era o problema, pois eu não me queixava dela, mas não me parecia conveniente continuar com ela se isso a incomodava, que só fazia para contribuir com seu bem-estar. Entretanto, ele foi comigo para a casa dela. Então pedi a ela que me desculpasse se alguma vez lhe havia causado algum desgosto, que nunca havia sido minha intenção fazê-lo, que queria que ela, diante deste cavalheiro que era seu amigo, me dissessem que a havia ofendido. Deus permitiu que ela declarasse a verdade em sua presença. Ela disse que não era uma pessoa que podia suportar ser ofendida e que não tinha queixa alguma contra mim, exceto que eu não a amava e que desejava sua morte. Eu a contestei dizendo que estes pensamentos estavam longe de meu coração, tão longe que eu ficaria contente que por meio de meus melhores cuidados e atenções, seus dias fossem prolongados, que meu afeto era sincero, mas que ela jamais se convenceria de que isso era verdade, independentemente dos testemunhos que pudesse oferecer-lhe, enquanto ela ouvisse as pessoas que falavam contra mim, que ela tinha ao seu lado uma empregada que, longe de mostrar-me algum respeito, me maltratava a ponto de chegar a empurrar-me quando ela queria passar. Ela havia feito isso na igreja, obrigando-me a dar passagem para ela com a mesma violência e desprezo por várias vezes, que também eu me irritava com suas palavras em minha casa. Eu nunca havia me queixado disso, pois um caráter assim algum dia poderia dar-lhe problemas. Ela se colocou do lado da menina. Contudo, nós nos abraçamos e assim continuaram as coisas. Logo depois, quando eu estava no campo, esta empregada, não me tendo mais por perto para desabafar os seus desgostos, comportou-se com minha sogra de tal maneira que ela não pôde suportar. Colocou-a no mesmo instante para fora de casa. Aqui tenho de dizer, em favor de minha sogra, que ela tinha tanto virtude como juízo, e exceto certos defeitos que as pessoas não praticam orações são propensas a ter, ela tinha boas qualidades. Talvez eu lhe tenha dado tribulações sem intentá-lo, e ela a mim, sem sabê-lo. Espero que o que escrevo não seja visto por ninguém que possa ofender-se com isso, ou que não esteja em condição de ver estes assuntos em Deus. Aquele cavalheiro que me havia tratado tão mal por ter rompido minhas relações com ele, tinha entre seus penitentes alguém que, por questões que sobrevieram a seu marido, se viu obrigada a sair do país. Ele mesmo foi acusado das mesmas coisas das que tão injusta e abundantemente havia me acusado, e até de coisas muito piores, e com maior alvoroço e agitação. Embora eu conhecesse bem tudo isso, Deus concedeu-me
o favor de nunca fazer de sua queda o tema de meus discursos. Pelo contrário, quando alguém me falava sobre ele, eu me compadecia dele e dizia o que poderia fazer para aliviar seu caso. E Deus dirigia tão bem meu coração que ele nunca expressou vontade de entrar em uma vã alegria por ver esse homem vencido e oprimido com esse tipo de maldades que tanto se empenhava para trazer sobre mim. Embora soubesse que minha sogra estava ciente de tudo isso, nunca falei com ela sobre o assunto, nem sobre os tristes mal-entendidos que este cavalheiro havia causado a certa família.